Vamos agora com a nossa analista Luísa Martins, que trouxe essa informação, uma outra informação, o segundo break news, sobre o deputado Eduardo Bolsonaro e o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque a Polícia Federal pediu o indiciamento dos dois em função da atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A Luísa Martins está com a gente ao vivo por telefone. Luísa, boa noite, você me escuta? Oi, boa noite, Leandro. Escuto sim. Boa noite a todos que estão conosco no Arena. Pois é, Leandro, é uma notícia aí de última hora, né? A Polícia Federal concluiu a investigação sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e concluiu pelo indiciamento do deputado federal que segue no exterior, segue nos Estados Unidos e segue sendo aí o principal articulador das sanções que têm sido aplicadas pelo governo americano ao Brasil e especificamente ao ministro Alexandre de Moraes. Recentemente, algumas semanas atrás, o ministro Alexandre de Moraes havia cedido a um pedido da PF para prorrogar o prazo das investigações, para que a PF pudesse concluir algumas diligências que ainda estavam pendentes e agora há pouco, veio esse relatório da Polícia Federal indiciando, então, o ex-presidente Jair Bolsonaro e também Eduardo Bolsonaro, ambos. A Polícia Federal entende que Bolsonaro, o ex-presidente, né, ao financiar a estadia do filho nos Estados Unidos, conforme o próprio ex-presidente disse num depoimento à Polícia Federal, ele está contribuindo, então, para esse momento, né, esse contexto em que Eduardo Bolsonaro tem incitado as autoridades estrangeiras contra o Brasil e que, enfim, a gente tem visto aí as repercussões, as consequências imediatas disso, né? Como a restrição dos vistos, a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes e no campo da economia, o tarifaço de 50% a alguns dos produtos brasileiros. O que é importante destacar, Leandro, nesse momento, é que o indiciamento ele foi feito pela Polícia Federal e é um documento bastante extenso aqui, pelo que eu pude ver. São, enfim, mais de 100 páginas, são 170 páginas para ser mais exata. É um documento que foi enviado, então, ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessa investigação. E aí agora cabe ao ministro Alexandre de Moraes enviar esse relatório com os indiciamentos para a Procuradoria-Geral da República, que é quem vai decidir, Leandro, o futuro aí dessa investigação. Se vai já oferecer uma denúncia, se vai pedir alguma diligência complementar, se entender que ainda tem alguma lacuna na investigação, ou se vai pedir o arquivamento dessa investigação, essa última hipótese considerada bastante remota ali por interlocutores de Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República e a autoridade, digamos assim, que pediu a abertura formal dessa investigação no Supremo alguns meses atrás, desde que as sanções dos Estados Unidos deixaram de ser uma mera ameaça e começaram a ser admitidas como algo real e algo que acabou, de fato, se concretizando. Em alguns trechos do relatório, pelo que eu pude ver até agora, Leandro, como eu falei, um relatório que acabou de sair, então, obviamente, ainda não consegui ler tudo, né? A Polícia Federal, os delegados que participaram dessa investigação, dizem que tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto Eduardo Bolsonaro têm agido para atrapalhar o avanço das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, que, como todos sabemos, tem Bolsonaro como principal réu, né? Essa ação penal vai ser julgada a partir do dia 2 de setembro. Claro que quando essa investigação foi aberta contra Eduardo Bolsonaro, ainda não se tinha a data marcada, né? Mas já se estava no horizonte que haveria esse julgamento até o fim do ano. E agora já tem, né? Está previsto aí para algumas sessões da primeira turma do STF entre os dias 2 e 12 de setembro. E a avaliação da PF é que ambos estão incorrendo, né, em alguns crimes, como coação no curso do processo, e também no crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio de atitudes ou iniciativas que buscam, de alguma maneira, descredibilizar as instituições democráticas aqui no Brasil e, obviamente, com mais ênfase na atuação do Supremo Tribunal Federal. Então, a conclusão da Polícia Federal é que não há mais diligências a serem feitas nesse momento, né, além das que já foram cumpridas, e que, então,
tanto Eduardo quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro são, né, nesse relatório, indiciados, ou seja, há indícios suficientes desses crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, e por isso a Polícia Federal concluiu que essas investigações devem prosseguir. Agora cabe, né, a Procuradoria-Geral da República definir se vai haver o oferecimento de denúncia. A gente segue olhando aqui, Leandro, para ver mais detalhes, né, desse relatório. Existem alguns apontamentos aqui que foram feitos, por exemplo, pelo nosso repórter Jonas Maia, de que a Polícia Federal encontrou mensagens do ex-presidente Jair Bolsonaro planejando um pedido de asilo político na Argentina, que é governada por Javier Milei, um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que isso, então, indicaria, de algum modo, uma possibilidade de que Bolsonaro estivesse articulando para fugir do Brasil e, com isso, escapar, de alguma maneira, da condenação que já é dada como certa nos bastidores do Supremo Tribunal Federal. Eu sigo olhando aqui, Leandro, para ver outros destaques, né, desse relatório. Me parece que esse ponto do asilo na Argentina é um ponto bastante relevante, né, e que deve ser considerado aí, obviamente, pelo Procurador-Geral na hora do oferecimento de uma denúncia, Leandro. Agora, Luísa, como você bem explicou, né, os dados serão enviados à PGR, à Procuradoria-Geral da República. Esse assunto, Luísa, pode resultar em um novo inquérito ou não? Esse assunto pode entrar? Isso eu acho que vai depender do ministro Alexandre de Moraes, né? Vai depender dele em inserir esse caso em um outro inquérito já em andamento? Leandro, já existe esse outro inquérito, né? Foi aberto um inquérito a pedido da PGR especificamente para apurar a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. A gente lembra que lá atrás teve uma representação do Partido dos Trabalhadores, né? Que o líder do governo, Lindbergh Farias, representou junto à Procuradoria-Geral da República e também fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal, mas na ocasião, o Eduardo Bolsonaro havia recém-pedido, né, o período de licença para ir aos Estados Unidos. Não havia nenhuma notícia de que a sua atuação, de fato, tivesse causando algum tipo de preocupação. Acontece, Leandro, que essas iniciativas, né, de Eduardo Bolsonaro, elas foram pouco a pouco escalando a ponto de o secretário de Estado americano, Marco Rubio, dizer publicamente que Moraes poderia sim ser alvo de sanções, né? Que havia grandes chances de ele ser alvo de sanções. Isso lá atrás. Hoje a gente sabe que essas sanções, inclusive, já foram aplicadas. Mas quando o Marco Rubio admitiu, no jargão jornalístico, in on, né, dizendo publicamente que as sanções eram cabíveis ao ministro Alexandre de Moraes, isso acendeu um alerta na Procuradoria-Geral da República de que, de fato, a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos poderia, de alguma maneira, significar a incorrência em certos tipos de crime. E aí ele pediu essa investigação para o STF, que autorizou a abertura da investigação. Eu não lembro exatamente, Leandro, qual foi o mês que isso aconteceu, salvo engano foi entre abril e maio. Então esse inquérito vem tramitando desde... A gente perdeu a conexão com a nossa analista Luísa Martins. Daqui a pouco a gente volta com ela.